iniciando aqui então a terceira parte do nosso mini treinamento, que é como ter um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus representa uma vida espiritual. O que Deus quer, ou melhor ainda, o que nosso Pai Celestial, Pai, ou Deus, para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, exatamente o novo nascimento significa que agora Deus é o nosso Pai Celestial. E para ter um relacionamento com Ele, exatamente a vida espiritual que nós pregamos aqui e que nós estamos chamando os senhores para treinar conosco a vida espiritual, é para nós temos um treinamento de ter o relacionamento 24 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda, né, com Deus. Nós temos que ir treinando isso cada vez mais. Treinar a vida espiritual representa esse relacionamento com Deus, que é o como orar. Orar não é orar no sentido que as religiões falam, ficar repetindo coisas e achar que por repetição Deus está ouvindo. Não. Deus é espírito, Deus é amor ágape, e ele ouve como espírito. Né? E para ouvir como espírito, nós temos que ter um relacionamento espiritual. Oração, na verdade, é esse relacionamento espiritual com Deus. E esse relacionamento só começa a acontecer quando a gente nasce de novo. E o novo nascimento está ligado a morrer com Cristo naquela cruz, que é espiritual, a morte, e consequentemente é uma morte para os afetos do mundo, e ressuscitar com Cristo. Tá? Então eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, Ele é o meu cabeça, o Espírito Santo me guia, e a gente vai estar nesse relacionamento constante. Bom, para falar de uma coisa que é da Bíblia, a gente sempre se pega em vídeos que a gente estuda junto com a Bíblia e preletores que nos explicam muito bem, né? Se a gente for um buscador. E aqui eu estou apresentando então essa série, né? Do O Caminho da Experiência Espiritual. Tem uma playlist só falando sobre isso e também na playlist desse curso, que é o IgG1, que é a aula 5, nós podemos acessá-lo no original. Vamos ouvi-lo então. Um caminho sobremodo excelente. Quando Paulo introduz, observem sua Bíblia, por favor, a sessão iniciada no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele entra numa nova sessão da epístola. Então vamos dividi-la assim em duas partes, de uma maneira bastante ampla. Poderíamos dividi-la mais esmiuçadamente. Mas, de modo geral, os primeiros 11 capítulos de 1 aos Coríntios são capítulos de correção. Podemos dizer que nesses 11 capítulos a carga de Paulo é corrigir. Mesmo que tenhamos um conhecimento que seja superficial dessa epístola, fica muito evidente já numa primeira leitura que esses 11 capítulos primeiros são corretivos. Apenas um detalhe para deixar isso claro. Quando Paulo escreve o capítulo 3 de 1 aos Coríntios, ele diz: Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podia suportar, e nem agora ainda podeis, porque sois carnais. 11 capítulos, essa palavra sobressai, essa nota sobressai. Digamos que são 11 capítulos que têm a ver com as carnalidades. Entenda isso. Quando nós entramos no capítulo 12, nós temos então uma divisão franca. Porque do 12 ao 16, o capítulo 12 então inicia assim: a respeito dos dons espirituais. Preste atenção aí. Acontece que a palavra dons simplesmente não existe no texto original. Nós temos, se fôssemos traduzir literalmente o texto original em qualquer manuscrito original, você pode fazer sua pesquisa, a palavra dons não aparece. Então o texto é assim: com respeito ou concernente às espiritualidades. Assim é o versículo. É certo que o tradutor em português colocou o termo dons espirituais porque ele viu
na sua tradução, que o capítulo 12 inicia tratando sobre dons espirituais. Então, ao fazer a tradução, ele viu que a transição do capítulo 11 para o 12 era essa. Paulo deixou os assuntos de correção e passou para a seção de instrução, iniciando com dons espirituais. Então, ele introduziu assim: a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. E aí está a lista, uma delas na Bíblia, de dons espirituais tão conhecidas de todos nós. Mas veja que até mesmo rapidamente esse assunto é encerrado, o assunto dos dons, especificamente falando, e Paulo entra aqui no verso 12, apenas que você vislumbre, olha aí com atenção, ele já sai completamente do assunto dos dons e entra no assunto da unidade do corpo. O corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí vai falar das funções do corpo, não dos dons do corpo, mas das funções do corpo. Então ele vai falar, usando figuras do corpo natural, do ouvido, do olfato, né? Ele vai falar do pé, da mão, da cabeça, enfim, tudo que ele descreve aí, mostrando a beleza da unidade em diversidade no corpo de Cristo. E nos ensinando, quando conclui esse capítulo 24 e 25, se você chegar lá, ele vai dizer que Deus dispôs os membros conforme lhe apraz, para que não haja divisão no corpo. Está lá, verso 24 e 25 desse capítulo 12. Porque esse tema divisão, ele vem tratando desde o capítulo 1. Está lá no capítulo 1, versículo 10. Registra aí para seu estudo posterior. Ele vai dizer que eles deveriam aprender no Senhor a pensar a mesma coisa, serem unidos de alma, tendo o mesmo pensamento, e que então ele viu, sabia, tinha sido informado pelos da casa de Cloé, que havia divisões entre eles. Numa outra ocasião, já partilhamos que essa palavra divisão fala de uma desconjuntura de ossos. Então, quando ele diz, sejais inteiramente unidos, esse é o verso 10 do capítulo 1, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, a palavra grega para inteiramente unidos é o trabalho do médico de colocar osso no lugar. Então ele usa duas palavras médicas para se referir ao corpo de Cristo, usando uma figura natural. Ele está dizendo, divisão no corpo de Cristo é profundamente dolorosa. É uma desconjuntura de ossos. E divisões, a palavra grega é schisma, de onde vem nossa palavra cisma, com C, C-I-S-M-A. Divisão, cisma. Então, esse é o foco de Paulo nos 11 primeiros capítulos, capítulos corretivos. A grande preocupação de Paulo qual é em 11 capítulos? Divisão, cisma, desconjuntura de ossos, mostrando o quanto isso danifica profundamente o testemunho do Senhor. Porque o testemunho do Senhor é um testemunho que tem a verdade como base, a unidade sobre a verdade e a unidade em amor, por ordem. Verdade, unidade em amor. Esse é o testemunho vigoroso da igreja. E esse é o tema de 1 Coríntios. Então, você vê que no capítulo 1, 10, ele já menciona divisões, e aqui no capítulo 12, verso 24, 25, ele menciona novamente, particularmente, o verso 24. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E verso 25, para que não haja divisão. Está vendo aí de novo? Então é a grande preocupação dessa epístola, por causa do significado de perda, de afronta ao testemunho do Senhor, que divisão no corpo significa. Bom, tendo dito isso, quando ele introduz então o capítulo 12, a palavra dons não aparece, reforçando. Ele deixa a seção das carnalidades, e olha que há muita carnalidade nesses 11 capítulos. Então ele entra na seção das espiritualidades. Isso é que nos interessa para o nosso meditar de hoje. Então, concernente às espiritualidades, assim nós deveríamos traduzir. Não quero que sejais ignorantes. Bom, quando... Vamos parar por aí. A respeito das espiritualidades, a respeito da vida espiritual, nós não desejamos que vocês sejam ignorantes. Está escrito na Bíblia, estou falando das minhas palavras, o proletor acabou de dizer, o vídeo está disponível nas playlists, tanto do Romeu Bornelli, tanto como tem uma com esse título, O Caminho da Experiência Espiritual, como também
na playlist desse mini treinamento, que é Investigações Geológico-Técnicas 1, aula 5. E o que a gente quer é isso. A academia está treinando a vida espiritual, procurando trazer nosso testemunho na gestão cristã do empreendedorismo geotécnico, com assuntos temáticos na área de engenharia civil e geotécnica. Estamos disponíveis todos os dias, segunda a sexta, às 16 horas, para acessarmos o primeiro link que tem na descrição do vídeo. O resto da descrição do vídeo são as atividades, venha participar delas. E o primeiro é o link do grupo do WhatsApp para a gente agendar um workshop. Todo dia das 16 às 17, estou disponível. Um bom dia para vocês. E hoje à noite nós temos live, né? Amanhã às 10 horas da manhã nós temos live. Amanhã à noite às 19 horas nós temos live. Domingo às 10 horas temos live, tá? Então venha participar das atividades da academia e mais que isso, compartilhe e venha ter uma vida espiritual conosco para fazermos todos parte do corpo de Cristo ou da igreja de Cristo, que a igreja dele não é essa que está lá na esquina, que tem uma edificação, uma obra de engenharia civil, mas sim é edificada por Cristo e também é chamada de noiva para o nosso casamento celestial e nós vivemos eternamente lá na Nova Jerusalém, pelo que a gente entende. Até!